Olá, sejam bem-vindos à nossa aula 7 do nosso mini curso de desmonte de rocha com explosivo. Na aula de hoje nós falaremos sobre os principais tipos de acessórios que nós utilizamos hoje no desmonte de rocha. Na aula passada nós falamos sobre os principais explosivos e vimos que o anfo e as emoções, né, suas derivados aí, variações, são os principais explosivos que nós temos disponível hoje, né, no mercado aí. E hoje nós estaremos vendo aqui sobre os acessórios, os principais acessórios que nós temos disponível, né, e como ele nos auxilia na detonação dos nossos explosivos. Então, o objetivo da nossa aula de hoje é conhecermos os principais acessórios, né, as suas principais características. Infelizmente, não dá para a gente entrar em detalhe em cada um deles, mas veremos os principais e as principais características deles. Pois isso aí, vamos para a aula de hoje. Na aula de hoje, antes de passarmos para os principais acessórios que nós temos disponível, é necessário nós darmos alguns conceitos básicos aí, principalmente para o pessoal que está aqui conosco, né, para conhecer um pouco mais sobre o desmonte de rocha. E assim eles passarão a ter um pouco mais de noção sobre as detonações, né? Porque quando nós falamos do explosivo, todo mundo sabe qual é o papel do explosivo, né? Que realmente é ele que faz a detonação em si, é o explosivo que faz a fragmentação da rocha, mas às vezes quando nós falamos dos diversos acessórios, as pessoas não entendem bem como é que eles se encaixam dentro da detonação. Então, nós vamos rever esses conceitos básicos aqui bem rapidinho, só em alguns slides, para ver como os acessórios se encaixam aqui dentro da nossa detonação, dentro do nosso desmonte de rocha, e depois nós passamos aí para ver os principais acessórios que nós temos disponível hoje. Antes de tudo, é necessário que nós entendamos o que são os acessórios iniciadores, né, ou os sistemas de iniciação. Os acessórios são os componentes responsáveis para fazer com que a carga explosiva ela seja iniciada de maneira confiável, no tempo específico e na sequência correta. Então, essa é a função dos acessórios numa detonação. É fazer com que a carga de explosivo, né, alguns dos explosivos, né, que nós vimos na aula passada, ele inicie de uma forma confiável, no tempo que ele deve ser iniciado e na sequência correta que ele deve ser iniciado. Os acessórios eles têm 4 objetivos básicos. O primeiro deles é iniciar o explosivo de forma segura e controlada. Como falamos já antes, né, os explosivos são feitos, né, são fabricados para detonar, mas a gente precisa que eles detone na hora que eles são programados para isso. Então, essa é uma dos objetivos ou da função dos acessórios, é fazer com que os explosivos detonem, se iniciem na hora que é seguro e na hora que é programado para isso. O segundo objetivo dos acessórios é criar uma rede de transmissão de sinal, né? Nós veremos nas aulas seguintes aí sobre o desmonte de rocha e veremos que uma detonação é composta por várias cargas e uma das funções dos acessórios ou dos objetivos é interligar essas diversas cargas. Depois é dar uma sequência de iniciação a cada uma dessas cargas. Nós não queremos que todas as cargas que estão no nosso desmonte sejam detonadas ao mesmo tempo. Nós queremos que elas sejam detonadas segundo uma ordem programada. E esse é o terceiro objetivo dos acessórios. É nós usarmos acessórios para fazer essa ordem, esse sequenciamento de detonação das cargas. E aí o quarto objetivo é fazer com que os explosivos, quando chegar o momento deles serem acionados, eles sejam acionados aí da melhor forma possível, garantindo que eles vão dar o seu melhor desempenho, garantindo que eles vão dar realmente, né, ter aí a força necessária para fazer a fragmentação da rocha e aproveitarmos a sua energia durante a detonação. Então, esse é o conceito dos acessórios, são os objetivos dos acessórios. Nós usamos eles para iniciar os explosivos,
nós usamos eles para dar uma sequência às diversas cargas e usamos eles para fazer com que essa iniciação ela seja realmente dentro do esperado, dentro do programado, né? Dentro das competências aí de cada um dos explosivos que nós teremos na nossa detonação. Quando nós falamos dos acessórios ou dos sistemas de iniciação, eles têm 4 classes distintas, né? A primeira é a iniciação elétrica, né? Que é a que tem aí, né? Que usa a energia da eletricidade através de carros, a corrente elétrica, para dar a iniciação aí das espoletas, iniciação dos explosivos. Depois nós temos o sistema de iniciação a fogo, né? Que usa aí a combustão, que usa aí, né? O fogo em si, para poder dar prosseguimento aí ao sinal de detonação. O caso mais propício, né, o exemplo mais propício para isso são os mantupins ou os estupins aí através da pólvora, que eles são iniciados aí com isqueiro, com fósforo. Então, esses são os sistemas de iniciação a fogo. Depois, nós temos os sistemas de iniciação não elétricos, que eles funcionam através aí de uma onda de choque, né, de um pequeno explosivo ou de uma camada de explosivo que vai dentro de um tubo plástico. Depois, nós temos os sistemas de iniciação eletrônico, né, que além de usar a energia elétrica, é claro, para mandar o sinal, eles também usam os sinais codificados, né, para que realmente tenha aí uma programação coerente da sua detonação. Então, esses são os 4 principais sistemas de iniciação que nós temos hoje em dia, né, disponível no mercado. É o sistema de iniciação a fogo, que usa a chama para sua iniciação. É o sistema de iniciação elétrica, que usa a corrente elétrica para transmitir o sinal de propagação da detonação. O sistema de iniciação não elétrica, né, que usa aí a onda de choque através aí de um explosivo que vai detonando dentro do tubo de choque. E temos, por último, aí o mais moderno, o sistema de iniciação eletrônica, né, que usa aí o sinal aí da energia elétrica juntamente com sinais aí, comandos codificados para enviar a informação aos chips e aí ao seu circuito. Hoje já temos aí um 5º sistema de iniciação, né, que está já sendo desenvolvido aí, que é o sistema de iniciação, que é uma evolução do sistema de iniciação eletrônica, né, que são os sistemas via rádio, os sistemas via Wi-Fi aí, que mandam um sinal de rádio, um sinal de Wi-Fi, como um comando para iniciar aí a programação e a detonação dos explosivos. Então, esses são os principais tipos, ou as principais classes de sistema de iniciação que nós temos hoje disponível aí no mercado. Ao contrário dos explosivos, né, que nós vimos na aula passada, como a pólvora e dinamite, que segue sendo usado hoje, mas já de forma bem remota e em situações bem particulares, os acessórios aí, até os mais antigos, como é o caso do mantopim e do detonador elétrico, né, onde eles se empregam, eles ainda terminam ficando bem presentes. Então, nós temos aqui uma série de 7 classes ou 7 tipos aí de acessórios, né, que nós temos disponível hoje no mercado. São primeiro os mantupins, né, que são aí, né, aquele núcleo de pólvora negra, nós vamos conversar sobre ele daqui a pouco. Eles são geralmente utilizados hoje não mais para tabelamento, não mais para iniciação de carga explosiva, como eles foram usados no passado, mas eles ainda são bastante utilizados como sistema de iniciação ou como iniciador das detonações, né? Provavelmente é o sistema de iniciação aí a fogo, e ele é o mais utilizado para iniciar os desmontes de rocha ainda hoje em dia. Apesar de ser muito arcaico, vamos dizer assim, da necessidade, né, do blast ainda estar na frente de serviço, em cima da bancada para acender o estupim, né, ele ainda segue sendo bastante utilizado devido à praticidade, né, à facilidade de utilizar e o seu baixo custo. Depois nós temos os detonadores elétricos, né, que são cada vez menos utilizados, né,
por ser substituído por espoletas eletrônicas, mas o custo das espoletas eletrônicas ainda não eliminaram por completo os detonadores elétricos, né? Logo comentaremos um pouco mais sobre eles. Depois nós temos o cordel detonante, né? Que ele aí é um dos acessórios que é considerado um acessório explosivo, já falaremos sobre isso, e ele tem uma grande importância ainda hoje no desmonte de rochas com explosivo. Depois nós temos os retardos de superfície, né, que são sistemas utilizados para fazer o sequenciamento da detonação das diversas cargas. Nós temos os detonadores não elétricos, né, que é o sistema de iniciação não elétrico, que usa aí, né, um tubo plástico aí, onde no seu interior tem uma carga de um explosivo chamado HMX, né? E através da iniciação desse explosivo, ele propaga a detonação até o detonador. E aí temos os detonadores eletrônicos, né? Que hoje são aí, juntamente com a sua evolução, que são os detonadores eletrônicos via Wi-Fi, via rádio, são o que tem mais de mais tecnológico hoje no que se refere aos acessórios. E, por último, nós temos os reforçadores, né? Como nós vimos em algumas aulas passadas, existem explosivos que são sensíveis aos detonadores e existem explosivos que não são sensíveis aos detonadores. Aqueles que não são sensíveis aos detonadores, eles precisam de reforçadores para serem iniciados. Então, nós temos aqui os reforçadores, os principais deles são os boosters, mas nós comentamos na aula passada que os encartuchados, né, algumas vezes também podem ser utilizados aí como reforçadores. Na aula de hoje, nós falaremos exclusivamente sobre os boosters, que realmente são os acessórios aí que são fabricados e desenvolvidos, né, com a função de serem utilizados como reforçadores. Então, esses são os 7 aí tipos de acessórios que nós veremos na aula de hoje. Os acessórios, né, de certa forma, são divididos aí em 2 grupos, que são os acessórios detonadores e depois nós temos os acessórios explosivos, né? Isso é uma classificação não só realmente quanto ao uso, mas também quanto às questões legais, principalmente com relação às questões de armazenamento e as classificações, né, aí dos produtos controlados. Então, os acessórios contra detonadores, né, compreendem o mantupim, os detonadores elétricos, os retardos, os detonadores não elétricos e os detonadores eletrônicos. E esses, eles são armazenados aí no paiol de acessórios. Temos também os acessórios explosivos, que é o caso do cordel detonante e dos reforçadores boosters, né, que eles ficam armazenados aí no paiol de explosivo devido ao seu alto poder de explosão, né, devido terem aí uma grande quantidade, né, uma quantidade bem maior do que os demais acessórios de realmente explosivo. Então, esses são os 2 grupos aí e cada um deve ser aí guardado, transportado, armazenado e mantido aí de forma separada, segundo as recomendações de segurança e da legislação. Agora que nós já conhecemos aí os tipos e as classes aí, os grupos dos acessórios, vamos entender a sua utilização. Aqui nós temos os principais ou a cadeia de componentes de uma detonação. Geralmente, uma detonação ela tem 4 ou 5 componentes. Nós faremos aqui, ou comentaremos sobre uma detonação completa, que ela tem 5 componentes aí, né, para a sua detonação. Os 5 componentes são divididos aí desde o primeiro componente, que é responsável aí por como dar um impulso externo, o primeiro sinal de iniciação, né, até a carga principal dos explosivos, que é quem vai fazer realmente a detonação e a fragmentação da rocha. Então, quando olhamos 5 componentes, o primeiro deles nós chamamos de iniciador, que ele é o responsável por iniciar o desmonte, por iniciar a detonação. Então, através desse sistema de iniciação, desse iniciador, né, ele é quem dá o primeiro comando ali de acionamento, seja por energia elétrica, seja por sistema eletrônico, seja por chama, seja por onda de choque, desculpem, como nós falamos, seja cada um dos sistemas de iniciação, o iniciador é quem vai dar aí o primeiro impulso para iniciar a nossa detonação. Depois aí esse impulso ele vai seguir
né, até o local da detonação, e aí temos os conectores de superfície. Os conectores de superfície, eles são responsáveis por fazer a interligação entre as diversas cargas. Uma vez que a energia, né, que o impulso saiu do iniciador, chegou aos conectores de superfície, nós temos aí uma unidade de coluna, que é quem vai pegar o sinal lá do conector da superfície, né, o sinal da detonação, e vai levar ele para dentro do furo, para dentro de cada uma das cargas que nós temos da nossa detonação. Depois aí nós temos os reforçadores, que é que vão pegar esse sinal dentro do furo, vão ampliar esse sinal e vão fazer realmente a detonação, por fim, da nossa carga explosiva. Então, esses são os 5 componentes, né, de uma detonação em que usa todos os sistemas aí, ou todos os acessórios que nós temos disponível hoje no mercado. Para ser um pouco mais ilustrativo, nós temos aqui o passo a passo do carregamento, né, de uma detonação, para entendermos, né, onde vai e como vai cada um dos acessórios. Então, o primeiro passo para se começar, né, carregando uma detonação, nós temos aqui a união entre um detonador, entre a unidade de coluna, que, como nós falamos, é o terceiro componente da nossa detonação, que ele leva o sinal da superfície, de fora do furo, até o interior do furo, juntamente com o reforçador, né? Quando nós temos explosivos que são sensíveis aos detonadores, nós podemos ter uma detonação sem o componente reforçador. Mas como nós estamos vendo um caso completo, né, então o primeiro passo do carregamento, o primeiro passo aí de nós prepararmos um desmonte de rocha é colocando a unidade de coluna mais o reforçador dentro do furo. Então, nós temos aqui, geralmente, os boosters, eles vêm com o local de nós colocarmos os detonadores e ele é descido dentro do furo, onde o booster fica no final do furo e a unidade de coluna tem o seu cabo aí, que vai ao longo de todo o furo e fica aí o seu conector na superfície. Uma vez escorvado o furo, ele está pronto para receber o quinto componente, que é o explosivo principal, quem vai fazer o trabalho realmente de detonação. Então, nós começamos unindo o terceiro componente com o quarto componente, que é a unidade de coluna, mais o reforçador, que se chama, a união desses dois se chama escorva. Colocamos a escorva dentro do furo, trazemos o quinto componente, que é o explosivo, colocamos ele dentro do furo. Uma vez que o explosivo está dentro do furo, nós já temos o furo, né, realmente carregado. Agora se faz o que se chama de tamponamento, que é preencher a parte vazia do furo, a parte que não tinha, né, que não vai explosivo, com material inerte, geralmente brita ou pó da própria perfuração, da própria rocha que tem ali na boca do furo. Aí nós temos o furo que chamamos do furo carregado, o furo já está pronto aí, né, para receber a sua iniciação. Então, nós temos nesse momento o explosivo dentro do furo, o reforçador que vai ampliar o sinal de iniciação para que o explosivo seja detonado, e aí nós temos o sinal, aí a unidade de coluna que é responsável por trazer aí o sinal de fora do furo para dentro do furo. Uma vez que nós temos nosso furo, né, realmente todo carregado e tamponado, o que nós fazemos é conectar os conectores de superfície, que é o segundo componente lá dos nossos componentes da nossa detonação. Agora que meus furos estão todos carregados, eu pego o sistema de iniciação ou o sistema de conexão que eu estou utilizando e conecto todos os furos, né, cada uma das cargas explosivas aí que estão dentro do furos pelos seus respectivas aí unidades de coluna. Agora eu tenho todos os meus furos conectados, todas as minhas cargas conectadas, e a única coisa que eu preciso adicionar é o meu iniciador. O meu iniciador é o sistema que vai ser responsável por mandar o primeiro impulso. Então, ele vai mandar o primeiro impulso, os conectores de superfície vão distribuir esse impulso, né, até as unidades de coluna, que vão levar esse impulso até dentro do furo, que vão acionar os reforçadores, e os reforçadores vão acionar, por sua vez, aí,
os explosivos, né, ou o explosivo que está dentro do furo. Aqui nós temos um esquema, né, juntando todos esses componentes, né, para caso ainda não tenha ficado tão claro. Então, aqui nós temos, né, uma bancada aqui a ser detonada, uma detonação, né, um desmonte de rocha a ser realizado. Nós temos nele aqui esses pretinhos aqui, cada um deles representa um furo que nós temos na nossa detonação. Então, nós temos 3 linhas de furo aqui. Os nossos furos já estão carregados, onde nós temos aqui uma unidade de coluna dentro dele, né, que, como nós falamos aqui, ele é a responsável aí por levar, né, a iniciação de cima, né, de fora do furo para dentro do furo. Nós temos os reforçadores aqui, que eles são responsáveis por reforçar o sinal de iniciação e detonar o explosivo principal. E aqui em marrom nós já temos o explosivo principal dentro do furo. Já pegamos aqui, fizemos os conectores de superfície, interligamos todos os furos, né, utilizando aqui um sistema de cordel detonante e retardos. Esse aqui é o nosso segundo componente, né, dentre os nossos componentes. Então, nós já vimos aqui a utilização do segundo, terceiro, quarto e quinto componente. E, por último, aqui, nós temos o nosso manto PIN, ilustrando aqui o primeiro componente do sistema de iniciação. Então, para nossas detonações, nós iniciaremos aqui o manto PIN com uma chama, ou de isqueiro ou de fósforo, né? Iniciaremos o manto-PIN. Esse manto-PIN, ele vai dar um tempo de queima segundo as suas propriedades, né? Segundo o seu tamanho aí, e aí vai acionar o cordel detonante. O cordel detonante vai ser responsável, juntamente com os elementos de retardo, de fazer a transmissão para todos os furos que nós temos aqui na nossa detonação. Uma vez transmitidos os sinais para os furos, né, a unidade de coluna ela vai ser responsável aqui por levar esse sinal até o booster e o reforçador. Uma vez que o booster recebe esse sinal, ele detona, aciona a carga explosiva e aí nós temos realmente o desmonte, a detonação, a fragmentação da rocha. Então, esses são todos os componentes de iniciação da nossa detonação. Quando olhamos do componente 1 até o componente 4, todos eles são acessórios, né? E, por último, nós temos o componente 5, onde nós temos o nosso explosivo. Então, esses são os principais elementos de uma detonação, quer seja no céu aberto, quer seja no subterrâneo, uma detonação completa que tem todos os elementos, vai ter esses elementos. Nós podemos ter aqui diversos tipos de sistema de iniciação, como nós falamos, o elétrico, o a fogo, o eletrônico, o não elétrico. Nós podemos ter aqui diversos sistemas aqui de conexão de superfície. Nós podemos só ter o cordel juntamente com os retardos, podemos ter um sistema não elétrico, podemos ter o sistema elétrico, podemos ter o sistema eletrônico também, como conectores aí de superfície. Como unidade de coluna, nós podemos ter da mesma forma, né, cordel detonante, nós podemos ter detonadores não elétricos, nós podemos ter detonadores eletrônicos, detonadores elétricos, né, dentro das nossas unidades de coluna. Como reforçadores, o reforçador mais típico fabricado para isso são os boosters, né? Mas também, como nós comentamos na aula passada e no início dessa aula, os encartuchados, explosivos encartuchados, muitas vezes também são utilizados como reforçadores. E, por fim, nós teremos um dos explosivos que nós olhamos, né, vimos na aula passada, para realmente fazer aí a detonação. Agora que nós já conhecemos aí, né, a função dos acessórios e os principais tipos e classes de acessório que tem e os componentes da detonação, nós podemos partir para conhecer os acessórios de forma
individual. Como vimos, nós temos 7 tipos de acessório principais e o primeiro deles é o manto-pin. O manto-pin nada mais é que um cordão que tem um preenchimento interno, né, do núcleo de pólvora negra e na ponta dele uma espoleta simples, né, para que ele faça realmente o acionamento. O manto-pin, né, no passado, ele vinha separado. Nós tínhamos aqui o cordão, né, com o núcleo de pólvora separado, vinha em rolos, enrolado, você cortava o tamanho que tinha e você acoplava ou amalgava ele, né, na espoleta simples que vinha separada. Hoje em dia, como eles são usados basicamente realmente para iniciação, né, do sistema ali como o primeiro componente do nosso sistema de iniciação, né, de detonação, ele vem já junto hoje principalmente por motivos de segurança. No passado se teve inúmeros acidentes, né? Quando se ia fazer a união entre o estopim e a espoleta simples, né? Na hora de fazer esse prensamento, se teve uma série enorme de acidentes com relação a isso. Então, como hoje geralmente os tamanhos são padronizados, se usa somente para iniciação, eles já vêm acoplados, eles já vêm prontos. Normalmente aí eles têm uma velocidade conhecida, que tem uma faixa de erro aí de 10 a 15%, mas o tempo de queima deles costuma ser bem constante. Dependendo do fabricante, dependendo das características aí, cada fabricante vai informar qual é o tempo de queima desse manto-pin, né? Tá geralmente entre 110 a 160 segundos por metro, ou seja, cada metro de manto-pin precisa aí mais ou menos de 2 minutos a 2 minutos aí e meio para poder ser realmente consumido, acionado, né, para cada metro de manto-pin. Esse é o famoso que nós já comentamos antes, que nós vemos nos filmes aí, onde você se acende ali com isqueiro ou com um fósforo e ele tem ali, vai queimando, soltando aquela fumacinha lentamente e aí você tem esse tempo de saída. Então, dependendo do tempo de saída que se precisa, se compra aí ou se utiliza o manto-pin, né, com a metragem determinada. Então, se eu preciso de um tempo de saída de 2 minutos, eu uso um manto-pin de 1 metro. Se eu preciso de um tempo de saída de 4 minutos, eu uso um manto-pin de 2 metros. E assim por seguinte, até realmente ter o tempo de saída. Como nós falaremos na aula sobre detonação, né, uma das nossas últimas aulas lá, nós precisamos sempre ter esse tempo com folga. Então, se o meu percurso entre o acionamento e a minha retirada da área, né, leva aí 3, 4 minutos, eu tenho que ter um tempo de folga com isso. Então, eu vou utilizar aí um que tenha 6, 7 minutos. O ideal é sempre utilizar o dobro, né? Então, se eu preciso de 2 minutos, eu vou usar um que tenha 4 minutos de duração. Se eu vou precisar de 5 minutos, eu utilizarei um que tem 10 minutos de duração como um mecanismo de segurança e para garantir realmente que eu tenho tempo suficiente. O segundo acessório da nossa lista são os detonadores elétricos, né? Os detonadores elétricos, eles foram muito utilizados no passado, né? Porque eles trouxeram aí uma inovação para os acessórios que se tinha da época, que era a possibilidade de se testar o circuito, né? Agora, com cabeamento, se podia ir lá e testar se o cabo estava íntegro, estava em condições de ser detonado. Que era algo que nós não tínhamos no manto-pin que nós vimos agora, nós não temos como saber se tem algum defeito dentro do manto-pin e também dos tubos de choque, né? Os detonadores não elétricos, né? Não tem capacidade de teste. Então, os detonadores elétricos foram uma grande revolução, porque foi o primeiro sistema de iniciação, o primeiro acessório que permitia algum tipo de teste para avaliar se o circuito, se as conexões estavam bem feitas e se tudo estava pronto para ser detonado. Os detonadores elétricos, eles compõem aí uma espoleta simples, né, que faz o papel aí do detonador, né, realmente, igual a do manto-pin, ou semelhante à do manto-pin, e aí
tem aí um cabeamento elétrico, né, que é quem faz o sinal de transmissão, né? As espoletas elétricas, elas hoje, né, já podem vir, né, igual os mantupins, que são instantâneas, ou temos as espoletas elétricas de retardo, né, onde dentro dela já se tem um elemento de retardo e não se utiliza o retardo de superfície. Então, quando nós precisamos retardar desmontes com a espoleta elétrica, dentro dela já tem que vir os retardos, e nós utilizamos elas de acordo com o seu retardo, de acordo com o seu sequenciamento. E aí fazemos a interligação entre os fios da superfície e, através de um sinal elétrico, nós iniciamos aí os detonadores elétricos que fazem a transmissão em superfície pelo cabeamento elétrico, recebem essa transmissão dentro da coluna, né, pelo cabeamento elétrico, e aí aciona o detonador que tem dentro dela, e aí, por sua vez, aciona os reforçadores e o explosivo. Então, como falamos, o detonador elétrico ele já foi muito utilizado no passado, principalmente pela possibilidade de se realizar teste no circuito. Hoje, talvez seja o sistema de iniciação menos utilizado devido ao grande risco que ele tem de iniciação prematura. Como ele funciona só por energia elétrica, né? Tem um grande risco que são correntes erráticas ou correntes estranhas iniciarem ele. Então, em qualquer contato aí com equipamentos energizados, né, pode-se transmitir o sinal aí ou energia através do cabeamento. Da mesma forma, nós que estivermos carregados aí com energia estática em nosso corpo, né, o simples toque aí no cabeamento aí pode iniciar os detonadores elétricos. É tanto que no seu auge aí se desenvolveram os detonadores elétricos sensíveis, os insensíveis e os altamente insensíveis, que eram detonadores que precisavam de cargas mais elevadas de energia para serem iniciados, dando assim uma componente a mais de segurança. Aqui nós temos algumas fotos ilustrativas, né, da detonação do detonador elétrico. Nós vemos aqui no tempo zero ele intacto. Depois aqui nós vemos o primeiro de elemento aqui, né, sendo iniciado, e depois ele propaga a sua detonação até que a carga principal aqui dentro dele é detonada, é acionada e faz a detonação da espoleta por inteiro, né? Então, nós vemos aqui, né, um pequeno GIF, aí, uma pequena animação mostrando uma detonação de uma espoleta elétrica, né, que é muito semelhante a uma espoleta simples lá dos mantupins, que é muito semelhante a uma espoleta eletrônica. Então, as espoletas aí costumam ser bem semelhantes, mudando, é claro, os seus componentes. Veremos um pouco disso mais à frente. O terceiro componente da nossa lista é o cordel detonante. O cordel detonante ele é um acessório de detonação utilizado para iniciar cargas explosivas ou para fazer interligações entre os diversos furos. Ele é composto aí por um cordão, né, que é preenchido aí com um núcleo do explosivo chamado pentrita, né, que tem uma alta velocidade de detonação e um alto poder de explosão, né? Ele geralmente pode ser iniciado, né, por uma espoleta simples, né, que antigamente eram as espoletas número 8, que representava aí o número da carga que tinha dentro das espoletas. Então, a espoleta padrão para iniciação, né, de todos os acessórios aí é a espoleta simples, que era a antiga espoleta número 8. O cordel detonante ele pode vir em diversas cores, né, em diversos tamanhos, geralmente atrelado aí à granometria, né, ou a quantidade em gramas que tem aí dentro de 1 metro de cordel. Então, nós temos, por exemplo, o cordel NP3, quer dizer que ele tem 3 gramas de pentrita
em 1 metro de cordel. O cordel NP5 quer dizer que o cordel tem 5 gramas de pentrita dentro de 1 metro de cordel. E aí, por seguinte, até os cordéis de maior gramatura, né, NP100, NP200, que são utilizados aí nos desmontes de recorte, né, nos desmontes de contornos aí controlados, eles vão ter aí o NP100, vai ter 100 gramas de pentrita por metro, e o NP200, é claro, vai ter 200 gramas de pentrita por metro. Dependendo do fabricante, cada um vai ter a sua coloração. Então, por exemplo, o NP3 de um fabricante ele pode ser vermelho, o NP5 ele vai ser azul, o NP10 ele vai ser verde, o NP20 vai ser amarelo, de acordo com a programação ou a identificação do fabricante, para que se facilite aí a sua identificação. Existem cordéis normais, que são os comumente utilizados, e também existem os cordéis reforçados, que eles têm aí, né, o seu cordão, vamos dizer assim, por fora, reforçada com outras camadas, para que ele consiga suportar mais peso, para que ele consiga suportar mais tração, para que ele consiga suportar aí, né, a ambientes mais severos de carregamento. Então, o cordel detonante ele é marcado aí pela sua alta velocidade de detonação, né? Um dos explosivos que tem maior velocidade de detonação é a pentrita. Ele está em redor aí de 7.000 a 7.500 metros por segundo, dependendo da sua gramatura. Isso significa que se nós enrolássemos a terra por completo com um cordel detonante e acendêssemos eles, ele teria apenas, né, ou ele levaria apenas 95 minutos, um pouco mais que 1h30, para dar uma volta completa aí na nossa terra. Então, isso é o que marca o cordel detonante, é que ele tem alto poder de detonação e ele tem realmente uma alta velocidade de detonação. É um dos acessórios mais utilizados hoje em dia para fazer a conexão de superfície juntamente com os retardos, tanto em minerações subterrâneas como em minerações a céu aberto, como também em obras. Eu acredito que hoje seja o sistema mais utilizado, né, de realmente aí conexão de superfície que nós temos disponível hoje em dia. O quarto acessório da nossa lista são os retardos de superfície, né? Os retardos de superfície são acessórios utilizados para retardar ou para dar aí, né, o tempo, o intervalo de tempo entre as diversas cargas, né, através dos retardos que nós fazemos aí, né, a interligação, ou a temporização, o sequenciamento entre as diversas cargas. Nós podemos ter o retardo dentro dos próprias espoletas, né, que é o caso da espoleta elétrica, o caso da espoleta eletrônica, né, o caso de algumas espoletas aí não elétricas, eles podem ter o retardo dentro dele, ou nós podemos fazer, né, o retardamento ou sequenciamento em superfície com a utilização dos retardos. A utilização de retardo ou de temporização ou de sequenciamento tem a função de criar novas faces livres, direcionar a detonação, reduzir a carga que é detonada no mesmo instante e diminuir os danos aí, né, as sobrequebras sobre o maciço remanescente. Então, os retardos ele têm funções especiais na detonação, principalmente na detonação de grandes cargas em grandes detonações. Quando nós temos cargas pequenas, cargas unitárias, nem se utiliza retardo, mas quando nós temos cargas expressivas, vários furos detonando, nós precisamos sequenciar o nosso desmonte, e quando nós fazemos esse sequenciamento externo em superfície, nós fazemos ele aí através dos retardos. Nós temos dois tipos de retardos, são os retardos para cordel detonante, né, que hoje nós temos dois modelos básicos, é o retardo de ligação e o retardo, né, famoso ossinho de cachorro, aí, que ele tem aí
realmente uma conexão, né, numa única espoleta, e temos os retardos para tubo de choque, né, que é quando vem o retardo para fazer a interligação entre diversos tubos de choque. Então, esses são os dois tipos principais de retardos utilizados para fazer o retardamento em superfície. Ou ele será utilizado juntamente com um cordel detonante para fazer a interligação de superfície, ou ele será utilizado aí quando se utiliza, né, na unidade de coluna aí, detonadores não elétricos. Nós temos os retardos próprios para os detonadores não elétricos, né, que são os retardos para tubo de choque. Da mesma forma que o cordel, ele pode variar de cor, pode variar de tamanho, segundo as especificações do fabricante, para facilitar a sua visualização e a sua utilização. Então, um retardo de 17 ms ele vai ter uma cor, o de 25 ele tem outra cor, o de 50 tem outra cor, o de 100 tem outra cor, e assim se consegue identificar de uma forma mais fácil, de acordo com cada fabricante e cada os produtos que ele tem, né, disponível. O quinto acessório da nossa lista é o detonador não elétrico, ou como ele também é conhecido como linha silenciosa, sistema Nonel ou tubo de choque, que ele é composto aí por um tubo plástico que tem aí o seu centro oco, onde vai aí uma camada de pó de um explosivo ou de uma substância explosiva chamada HM6, que é responsável por fazer a transmissão da onda de detonação, né, a uma velocidade aproximada de 2.000 metros por segundo. Assim como as espoletas elétricas, os tubos de choque ou os detonadores não elétricos, eles podem ser instantâneos ou podem ser de retardo, né, de acordo aí com a sua necessidade. Então, nós temos aqui um exemplo, né? Aqui um tubo de choque, uma foto real, cortada, onde nós podemos ver aqui o tubo plástico e aqui vários pontinhos aqui, né? Nós vemos aqui os pontinhos aí, que é parece um pó acinzentado aí, que é o HMX, né? Quando ele é acionado, o que se faz é que a onda de choque faz com que esse pó se desprenda da parede, né, do tubo e forme aí como se fosse uma nuvem, né? Uma nuvem aí dentro desse tubo, e essa nuvem permite aí a sua detonação e a sua propagação ao longo da detonação. Esse é um sistema muito utilizado hoje, né? Um dos sistemas mais baratos que tem, é um sistema extremamente seguro, né? E realmente é bastante eficiente. Pode-se usar apenas o sistema de tubos de choque, fazendo a interligação com retardos de tubo de choque, ou pode-se usar os detonadores não elétricos com a conexão de superfície com cordel detonante. Então, nós temos aqui o detonador não elétrico que vai dentro do furo, ele pode ir com interligação com conectores para tubo de choque, ou eles podem ir interligados com cordel detonante. Então, esse é o sistema de detonação mais comum que nós temos hoje em dia. É utilizar o sistema não elétrico como unidade de coluna e termos uma interligação de superfície ou com cordel detonante ou com os retardos de não elétricos ou com os retardos aí para tubo de choque. O sexto elemento aí da nossa lista de acessórios é o detonador eletrônico, né? Os detonadores eletrônicos são o que nós temos mais de modernos aí entre a família de acessórios. É um sistema extremamente preciso, flexível e que tem alto nível de segurança, né? Certamente é o melhor sistema, o melhor acessório que nós temos disponível hoje para iniciação, né, dos explosivos, é o sistema eletrônico. Infelizmente, ele ainda é um pouco caro, a tecnologia é um pouco cara, a sua utilização ainda não se massificou aí por completo, então ainda tem o seu custo elevado quando comparamos com os sistemas convencionais, com a espoleta elétrica, com a espoleta não elétrica e com o cordel detonante. Mas os benefícios que ele traz com relação à segurança, à precisão, à qualidade da detonação, agilidade no carregamento, né? Eficiência, sem sombra de dúvida, pagam um preço aí
né, extra que é necessário investir por causa dele. Uma característica especial é que cada tipo ou cada fabricante tem os seus modelos, né? Às vezes um fabricante tem mais de um modelo e aquele modelo é exclusivo, os equipamentos são exclusivos, o sistema de cabeamento é exclusivo, né? O sistema de programação é exclusivo. Então, cada modelo e a cada fabricante se tem o seu conjunto completo e quando se muda de um fabricante para o outro, de um modelo para o outro, não se pode aproveitar os equipamentos, tem que se usar o sistema completo. Necessário ter um treinamento, né, um pouco mais avançado para entender como funciona o sistema, para aprender a manusear os equipamentos e entender como é que se pode aí, né, identificar e corrigir possíveis erros que o sistema possa identificar. Isso é uma grande crítica que se tem ao sistema aí, né? É o número de erros que ele apresenta e a dificuldade em solucionar, que, na verdade, isso é uma grande vantagem. Como nós falamos dos detonadores elétricos, nós falamos que ele foi o primeiro circuito, o primeiro sistema de iniciação que permitiu um teste, né, do circuito para ver a sua integridade. Os detonadores eletrônicos ele permite um teste muito mais abrangente, muito mais eficaz, né, do que os detonadores elétricos. Além de testar o circuito, ele testa cada detonador individualmente, ele testa a integridade de cada circuito, de cada chip dos detonadores, e isso dá um nível de confiança, né, extremamente alto no momento da detonação. Então, o fato de identificar ou de mostrar os erros é algo muito importante, né, para a detonação, para garantirmos que realmente tudo está sendo detonado e não estamos ficando com nenhum fogo falhado, furo falhado para trás, que possa colocar realmente a nossa vida e a vida de outros, né, em risco. Aqui nós temos uma ilustração, né, dos três principais tipos de detonadores, que é o detonador elétrico, né, o detonador não elétrico e o detonador eletrônico. No detonador elétrico, né, ou em todos eles, nós teremos uma carga base ou uma carga principal, que geralmente é um núcleo de pentrita. Depois nós teremos uma carga aqui primária, né, que é a carga iniciadora, que é uma carga geralmente de azida de chumbo. Nos detonadores elétricos e no detonador de tubo de choque, eu tenho o elemento de retardo, né? Eu posso ter um único elemento ou, de acordo com a necessidade de tempo, eu posso ter dois elementos de retardo, né? Eles vão funcionar, né, os retardos pirotécnicos da mesma forma entre os detonadores elétricos e os detonadores não elétricos, né? Quando eu tenho o detonador eletrônico no lugar do elemento de retardo, eu tenho um circuito, né, eletrônico aí, que é quem vai fazer a iniciação. Nos detonadores elétricos, eu venho com um cabeamento onde eu transmito aí o sinal de energia, ele chega até uma centelha, que essa centelha aquece, estoura e lança faíscas, e essa faísca faz com que o elemento de retardo se inicie. Uma vez iniciado o elemento de retardo, ele vai contar aí, ou vai queimar dentro do tempo programado de retardo, vai acionar a carga, né, iniciadora de azida de chumbo e, por sua vez, vai acionar a carga base, né, que vai realizar a detonação em si. Quando eu tenho um elemento, né, ou detonador não elétrico, ou tubo de choque, eu tenho o tubo plástico em que eu aciono ele traz aí dentro dele, né, o HMX, como nós vimos. Esse HMX ele vem detonando como uma onda de choque. Na sua extremidade, ele lança faíscas que fazem com que o elemento de retardo ele seja acionado. Da mesma forma que no detonador elétrico, né, esse elemento de retardo ele vai queimar aí no seu tempo programado, vai iniciar a carga iniciadora de azida de chumbo e vai iniciar a carga principal ou a carga base de pentrita. Nos detonadores eletrônicos, eu tenho aqui os fios ou os cabos que vão transmitir o sinal elétrico e o sinal eletrônico. E o sinal elétrico vai carregar um capacitor, enquanto o sinal eletrônico vai ativar o chip. Uma vez que o chip
ele receba o comando de acionamento, ele vai contar o tempo que ele está programado para isso, e uma vez, né, contado esse tempo, ele vai dispensar a energia do capacitor, também numa centelha que vai acender, lançar aí uma faísca, vai iniciar aí a carga primária, aqui a carga iniciadora de azida de chumbo, e por sua vez vai iniciar a carga base aqui de nitropenta. Então, nós vemos que os sistemas, né, os princípios deles são bem semelhantes, né, mudando somente aí de acordo com as suas características. Quando nós comparamos o detonador eletrônico com os demais detonadores, nós temos 4 diferenças principais. A primeira é que o detonador eletrônico ele tem um circuito, né, eletrônico no lugar do elemento de retardo. A segunda é que ele precisa de equipamentos específicos para seu acionamento e a sua detonação. A terceira é que, além do sinal ou da corrente elétrica, ele precisa, né, de um sinal eletrônico, de um comando criptografado, né, que ative o chip para a liberação da sua energia. E, por último, é que ele tem uma maior flexibilidade e uma maior faixa de retardo, podendo variar de 1 a 1 ms, né, geralmente aí até 30 ms ou 30 segundos. Enquanto os detonadores pirotécnicos, aí, o detonador elétrico e o detonador não elétrico, desculpem, né, eles têm tempos programados de acordo com os fabricantes. Geralmente, os tempos são 9, 17, 25, 50, 67, 75, 100, 200, 300, e aí vai aumentando de 100 em 100, né, até chegar ao último número ali permitido pelo fabricante, né, que geralmente está na casa aí dos 5.000 ms. Então, essas são as principais diferenças, né? Algo que nós falamos, mas não mencionamos, é que quando nós falamos detonadores pirotécnicos, né, quer dizer que são aqueles que têm um sistema de retardo pirotécnico, né, que é o sistema de retardo que vai nos detonadores elétricos e nos detonadores não elétricos. Então, toda vez que nós falamos de detonadores pirotécnicos, nós podemos estar nos referindo aos detonadores elétricos, aos não elétricos, que têm um retardo pirotécnico dentro de si. O último elemento da nossa lista são os reforçadores, que, como nós falamos, ele tem a função de reforçar a iniciação dos detonadores para garantir uma perfeita iniciação dos explosivos que não são sensíveis aos detonadores. Então, geralmente, o ânforo e as emulsões bombeadas precisam de reforçadores para serem iniciados de forma correta. O principal reforçador, o principal, né, elemento aí acessório que nós temos para, né, ser utilizado como reforçador e que é fabricado para isso são os boosters, né? Os boosters são aí explosivos que são compostos por uma mistura de TNT e pentrita. Eles têm um alto poder de detonação, eles têm uma alta velocidade de detonação que está na casa aí acima dos 7.000, dependendo da sua gramatura, do seu peso e dos seus componentes aí, né? Assim como ele tem uma alta densidade. Ele pode vir em diversas formas, diversas características, cona, cilíndrica, né, esférica, dependendo da sua utilização e dependendo aí também do fabricante. Como nós já falamos, né, alguns encartuchados ou em algum momento nós podemos utilizar encartuchados também como reforçadores, né? Mas os encartuchados são considerados explosivos porque eles são utilizados, realmente eles são fabricados, né, com a intenção de serem, né, ou na verdade são explosivos. Já os boosters, eles realmente são fabricados, né, não para trabalharem com explosivos, mas para trabalharem exclusivamente no reforço dos detonadores para uma iniciação correta dos explosivos. Dependendo, né, do tamanho, dependendo do fabricante, ele vai ter um tamanho diferente, eles vão ter classes de tamanho, mas os básicos são ter boosters, né, de pequena gramatura para furos de pequeno diâmetro, variando entre 20 e 40 gramas,
e aí temos boosters de 100 gramas, 150, 250, 350, 450, 500, 750, 1.000, 1.500, 2.000 gramas, né, ou 2 quilos. Esses são os boosters mais comuns. A coloração, o revestimento plástico, o formato do booster realmente vai depender do fabricante e da sua utilização. Aqui nós temos um quadro comparativo entre os boosters de 150 gramas, 250 gramas, 350 gramas, 450 gramas, de determinado fabricante, né, que aqui para nós não importa quem é, juntamente com as suas características principais, né? Como nós vemos, o explosivo utilizado para a fabricação dos boosters é a pentolita, né? Que é o que nós falamos agora, uma mistura de TNT e pentrita, que é chamado de pentolita. Então, os boosters ou os reforçadores, eles têm um papel crucial, que é amplificar, né, a detonação dos detonadores, o sinal inicial, para que ele tenha potência suficiente de detonar ou de iniciar os explosivos. Antes de terminar a aula de hoje, tem 2 tópicos, né, que estão um pouco além dos acessórios que nós já citamos, né, mas que precisam ser realmente mencionados na aula de hoje. Assim como os explosivos, nós temos explosivos especiais, também os detonadores, os acessórios, nós temos detonadores e acessórios especiais que são desenvolvidos aí para situações específicas. Aqui nós trazemos aí 3 tipos como exemplo. São os detonadores desenvolvidos, né, para desmonte subaquático, que eles vão aguentar aí, né, pressões hidrostáticas aí, né, a pressão da água por um tempo maior, dando aí uma maior viabilidade do que os detonadores convencionais, para que realmente os desmontes fiquem carregados por um período de tempo maior, né, submersos. Nós temos também os detonadores permissíveis, que assim como os explosivos permissíveis, né, eles são utilizados aí em atmosferas inflamáveis, em atmosferas explosivos. Temos detonadores sísmicos, né, que eles são fabricados especificamente para aí detonar os explosivos sísmicos, para serem utilizados aí, né, em cargas profundas, para serem utilizados em pesquisa aí, seja de petróleo ou seja pesquisa profunda aí, né, de corpos minerais, né? Então, além desse, nós temos alguns outros detonadores que podem ser desenvolvidos, né, com tubo reforçado, cabo reforçado, detonadores para altas profundidades, detonadores para altas pressões, detonadores para longos períodos que precisa ficar lá, né, dentro do furo por um período prolongado, dependendo do fabricante, dependendo aí da necessidade, nós temos aí detonadores ou acessórios específicos para cada ocasião, desculpem, né, que nós podemos ter aí disponível hoje. Além dos detonadores especiais, vale a pena nós mencionarmos as novas tecnologias, né, que aí estão a todo tempo sendo evoluídas. Hoje, nos acessórios, aí, enquanto nós mencionamos que a emulsão é o que tem aí de mais moderno nos explosivos, e os fabricantes seguem inovando ela, né, diversificando ela ainda como explosivo principal disponível hoje. Quando referência às novas tecnologias dos acessórios, o principal que nós temos ainda é os detonadores eletrônicos, e eles seguem desenvolvendo-se, né, ou sendo desenvolvidos aí pelos fabricantes. Então, cada dia mais nós temos detonadores mais confiáveis, mais precisos, mais flexíveis, mais simples de ser utilizado. E, em paralelo a isso, nós temos as versões aí Wi-Fi, as versões via rádio, as versões wireless, né? Como é o exemplo aqui do WebGen da Orica, né? Aqui tem o WebGen 100, né? Recentemente a Orica já lançou aí o WebGen 200, né? Que é um sistema de iniciação, um acessório em que já vem acoplado ou se acopla para a utilização, né? O detonador, o booster e uma antena de comunicação, né? E através deles aí, através dos equipamentos, nós não temos mais cabeamento na nossa detonação, nós não precisamos mais interligar os diversos furos, e isso realmente traz grandes vantagens, né, em situações específicas. É claro que isso ainda é muito novo, além do WebGen da Orica, outros fabricantes, né, têm outras tecnologias aí semelhantes
né, com relação à detonação via Wi-Fi, via wireless, né, mas também é uma tecnologia que, assim como os detonadores eletrônicos, ainda é muito cara, ainda tem uma dificuldade em acesso, ainda não tem demanda suficiente, mas traz um componente de segurança, traz um componente realmente de agilidade na fabricação, facilidade na fabricação, na detonação, desculpe, no carregamento, né? Facilidade aí no armazenamento, né? Se precisa ter menos produtos aí. Então, sem sombra de dúvida, as inovações tecnológicas têm trazido aí para a gente, né, diversas alternativas para um futuro próximo para as nossas detonações. Hoje em dia ainda, né, está em fase de implementação em alguns projetos, né, principalmente em mina subterrânea, tem grande aplicabilidade, né, para os detonadores aí sem fio, detonações a céu aberto aí, também o fato de não se ter explosivo exposto em superfície, de não se ter equipamento, de poder se passar por cima da detonação, de não ter risco de acionamento por caída de material, por ter aí descarga elétrica, descarga atmosférica. Então, realmente traz um componente de segurança, né, e uma flexibilidade operacional fenomenal. Espero que a tecnologia realmente se desenvolva o mais rápido possível, que realmente o seu uso se massifique, né, de forma constante, para que ela venha a ser cada vez mais barato e tenhamos cada vez mais acesso a ela. Pois é isso, pessoal, esses são os principais acessórios que nós temos disponível hoje no mercado. Na aula passada, nós vimos aí os principais explosivos, hoje nós vimos aqui os principais acessórios. Na próxima aula, nós já começamos a entrar aí na fase do desmonte, realmente aí, com aulas aí, 2 aulas seguidas sobre desmonte a céu aberto e depois 2 aulas seguidas sobre desmonte subterrâneo, né? Como a aula passada, essa aula de hoje ela poderia ser muito comprida. No nosso curso completo, para vocês terem noção, essa aula sobre acessórios aqui, ela tem aí quase 10 ou 12 aulas sobre ela. Cada acessório tem uma aula exclusiva ou 2 aulas. O assunto é muito extenso, né? Nós não temos tempo suficiente nem espaço suficiente para realmente tratarmos de todos os pontos. Mas, como sempre, fica aqui os nossos contatos. Você tem o nosso e-mail, tem o e-mail da Blast Treinamentos, tem o nosso Zap direto, né? Tem o nosso site. Por favor, entre em contato se ficou qualquer dúvida, se vocês querem qualquer esclarecimento, se querem trocar qualquer ideia, nós estamos à disposição. E no site da Blast Treinamento tem aí os nossos treinamentos, né, que são um pouco mais completos do que esse mini curso, e vocês fiquem à vontade para conhecer e se interessar, nós estamos à disposição. É isso aí, pessoal, muito obrigado, encontro vocês na próxima aula, espero que vocês estejam gostando. Um abraço e até mais.